Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Porém tu és santo e que habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu o livraste. A ti clamaram e escaparam, em ti confiaram e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, o opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, estando os lábios estendem os lábios, maneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor. Quem livre-o, pois nele tem prazer. Pois tu és o que me tiraste do ventre e o que me preservaste, estando ainda aos seios de minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre, tu és o meu Deus, desde o ventre da minha mãe. Não te alongues de mim, pois na angústia está perto, não há quem ajude. Muitos tolos me cercaram, fortes tolos de Bazã me rodearam. Abriram contra mim a sua boca ou as suas bocas, como um leão que despedaça e o que ruge. Como a água me derramei, todos os meus ossos se conjuntaram. O meu coração é como cera, derreteu-se dentro de mim. A minha força se secou como um caco. A língua se me apegou ao paladar. Me puseste no pó da morte, pois me rodearam os cães. O ajuntamento de malfeitores me cercou. Transpassaram-me os pés e as mãos. Poderia contar os meus ossos. Eles vêm e me contemplam. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre minha túnica. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim, força minha. Apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada e a minha predileta da força do cão. Salva-me da boca do leão, sim, ouve-me desde as pontas dos unicórnios. Então declararei o teu nome aos meus irmãos. Louvar-te-ei no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o, todos vós, descendência de Jacó. Glorificai-o, temei-o, todos vós, descendência de Israel, porque não desprezou, nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, ouviu. Meu louvor virá de ti, na grande congregação. Preparai os meus votos perante os que o temem. Os mansos comerão e se fartarão. Louvarão ao Senhor os que buscam. O vosso coração viverá eternamente. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as gerações das nações adorarão perante a tua face, porque o reino do Senhor, ele dominará entre as nações. Todos os grandes da terra comerão e adorarão, e todos os que descendem do pó se prostrarão perante ele, como também os que não podem reter a sua vida. Uma semente se servirá, falará do Senhor de geração em geração. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porque ele fez assim. Amém, igreja? Mais
essência do Salmo. Eu separei, nesse resumo, eu consegui separar 2 pontos, para a gente ser um pouco mais sucinto e ocupar menos tempo. O primeiro ponto é a expressão do sofrimento e abandono. A expressão do sofrimento e do abandono. Lembra do que a gente tem falado, inclusive falando da semana passada? Davi ou os salmistas iniciam às vezes o salmo até meio abatido, até meio contrito, mas os versículos vão avançando e eles vão revigorando a esperança e a fé. Então, o primeiro ponto do salmista, lógico, é óbvio, o salmo retrata o sofrimento do Messias, portanto, o salmista está falando em espírito, mas nós não podemos descartar a ideia de que ele está também retratando o seu sofrimento. Ele também está retratando aquilo que está dentro dele. Ele também está esboçando aquilo que faz o seu momento de dor, o seu momento de angústia. Então, por mais que é profético e vai retratar o sofrimento do Messias, também é local no sentido de que Davi está passando por dificuldade, no sentido de que o salmista está passando dificuldade, no sentido de que os servos do Senhor passarão dificuldade. Amém? Obviamente a primazia, ou a primazia no sentido de importância, é do Messias, é messiânico. Mas aqui fica uma lição, ou pelo menos 2 lições que eu destaquei. Uma expressão de sofrimento e abandono, ou seja, a ideia que o salmista está dizendo sobre o seu sofrimento e o que ele entende desse sofrimento. Ele entende que ele foi abandonado. Ele entende que o que ele está sofrendo é tão intenso, é tão agudo, que ele vai retratar como um abandono, ele vai classificar como um abandono. O Senhor pode ter me abandonado. Passar pelo que eu estou passando, a luta que eu estou vivendo, do jeito que eu estou vivendo, eu só posso ter sido abandonado. Não tem como o Senhor estar vendo tudo isso, está calado. Não tem como o Senhor estar olhando para tudo isso e Ele não toma uma atitude, uma providência, né? Então o salmista está retratando isso e falando disso. E isso nos trazendo para dentro do nosso dia a dia, para a nossa aplicação pessoal. Isso nos traz esse conceito, essa ideia que muitas das vezes a gente tem de que o Senhor não vai fazer, ou de que o Senhor abandonou e por isso Ele não vai operar. E talvez, como o salmista está dizendo, até os inimigos estão maniando a cabeça, né? Dizendo que não é possível, que não terá condição, e o Senhor não está devidamente nesse processo, como o salmista está achando, como o salmista está pensando. O Senhor está olhando de uma outra maneira, de uma outra visão, de um outro método, modo de ver e pensar. Então, essa expressão de sofrimento e abandono que nos arremete dentro desse cenário, esse cenário de abandono, esse cenário de o Senhor nos alargou em sofrimento e parece que as coisas não vão funcionar, não vão andar, não vai ser, não vai haver livramento, e os inimigos vão continuar rindo, vão continuar zombando, vão continuar duvidando. Só que o salmo vai mudar a atmosfera e o salmista vai retratar o que vai acontecer. E a gente voltando para a profecia do Messias, nós sabemos no que deu esse sofrimento. Diga glória a Deus. Surgiu uma igreja santa, um povo santo. Surgiu um povo que vai subir ao céu, vai ascender ao céu. Subiu um povo que jazia em trevas, viu uma poderosa luz, a luz da salvação, a luz da redenção, a luz de que o Senhor trouxe novamente o seu povo para perto de ti, para perto de si, a ponto de que as almas agora serão salvas, serão resgatadas, serão removidas da morte, da sombra da morte, do Seol, do inferno, da condenação, da libertação do pecado, da libertação da iniquidade, do livramento da segunda morte.
Segundo ponto, uma expressão de confiança e esperança. No mesmo salmo, na mesma escrita, o salmista inicia numa expressão de sofrimento e abandono. Na segunda parte do salmo, o salmista ocupa a ideia e o conceito de que o Senhor vai fazer, de que o Senhor tem poder para fazer, e ele vai retratar a expressão de confiança e esperança em Deus. Eu quero que você entenda que o salmo não foi escrito, eu vou escrever aqui um sofrimento e depois eu vejo o que dá, e quando der eu vou e escrevo outra parte. Não, o salmista está escrevendo simultaneamente. O sentimento está subindo e florando, e ele está redigindo o salmo a ponto de que, quando chega num certo trecho do mesmo salmo, na mesma escrita, ele já mudou. O Espírito Santo assume o coração e os pensamentos do salmista. O salmista começa a mudar a atmosfera dentro dele, e as palavras dele vão tomando outro curso, o salmo vai tomando outro curso, a profecia vai surgindo, e o Messias vai saindo vitorioso, e o salmista vai declarando vitória, e a igreja do Senhor vai sendo anunciada por causa desse salmo, por causa dessa profecia, por causa desse momento. A expressão de confiança e esperança em Deus. Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus.